sobre a dinâmica da população da região sul, assinale a alternativa correta. Então, a questão sobre a dinâmica populacional. Na letra A, temos o seguinte: atualmente a região sul possui o melhor índice de desenvolvimento humano. Considerando as regiões, isso é uma verdade, tá? E isso se dá pela facilidade de administrar e distribuir os recursos para a menor região do Brasil, em termos de dimensões e de número de população. Não é a menor região em número de população. E outra coisa, o fato de você ter um bom IDH não está relacionado com a quantidade de pessoas e também com o tamanho do território. Você pode ter uma área populosa e um território bem grande com IDH ok, tá? Então não podemos chegar a essa simplificação de um indicador social. Alternativa A, incorreta. Alternativa B, entre as décadas de 40 e 60, o Paraná atraiu um baixo fluxo migratório nas regiões norte e oeste do estado devido à baixa produtividade da terra. Veja bem, no norte do Paraná, nós temos o latossolo roxo, conhecida como terra roxa. É um solo proveniente aí de uma rocha chamada basalto, um solo que tem uma grande fertilidade. Falar que esse solo atrai poucas pessoas é uma grande mentira. A atividade agrícola cresceu pra caramba e muitas pessoas buscavam essa região, tá? Letra C. Na década de 70 ocorreu um intenso processo de urbanização. Mesmo assim, a população rural era superior à urbana. Olha só, na década de 70 nós temos um grande processo de urbanização na região sudeste, tá? Na região sul nós não verificamos o mesmo processo. E ainda colocaram que mesmo assim a população rural era superior à urbana. Em alguns estados, sim, nós tivemos ainda uma população rural bem grande, mas o que invalida esse item é falar do intenso processo de urbanização. O intenso processo de urbanização acontecia na região sudeste. Letra D. A região sul foi a primeira a intensificar sua ocupação por apresentar boas condições de produção agrícola e pecuária. Olha só, não foi a primeira a intensificar a sua ocupação, não. Inclusive, no final do século XIX, iniciozinho do século XX, em algumas áreas do sul, tínhamos vazios demográficos. Portanto, falar que foi a primeira a intensificar o processo de ocupação está incorreto, tá? Letra E. A partir dos anos 70, com a implantação do novo modelo agrícola baseado nas lavouras mecanizadas, a população deslocou-se em grande parte rumo às fronteiras agrícolas, no norte e no centro-oeste do Brasil. É aquela clássica migração de pessoas deixando o sul em direção ao centro-oeste em função da expansão da fronteira agrícola na década de 70, foram plantar, sobretudo, soja. Neste mesmo contexto, década de 70, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia de correção do solo do cerrado, reduzindo a acidez do solo do cerrado. Seria possível o desenvolvimento de uma atividade agrícola. Portanto, nós temos sim a população se deslocando em grande parte rumo às fronteiras agrícolas no norte e no centro-oeste do Brasil. Gabarito letra E.